importância do reino de Deus para partilhar nesta comunidade. A palavra do Senhor dará entrada ao santuário, será conduzida por uma mulher, pequena mulher. A palavra do Senhor aberta, vamos conduzir a leitura inicial. Peço a todos que abram a palavra de Deus, Salmos 81, versos de 1 a 3. Vamos a uma só voz abrir este ato de culto dizendo o que a palavra de Deus nos orienta. Cantai de júbilo a Deus, força nossa. Celebrai o Deus de Jacó, salmodiai e fazei soar o tamboril, a suave harpa com saltério. Tocai a trombeta na festa da lua nova, na lua cheia, dia da nossa festa. Que Deus coloque em nossos corações este mesmo desejo. A nossa festa não é de lua nova, mas a lua está cheia. Agradecemos a Deus pela lua cheia que recebemos e pela festa dos 57 anos da nossa SAF e pela festa dos 50 anos de vida da nossa igreja. Conduz a palavra de adoração neste ato de liturgia. O nosso querido irmão presbítero Celso conduzirá o ato de adoração. Bom dia, amados irmãos. É com bastante alegria que estamos hoje aqui na casa do Senhor, neste domingo ensolarado, um dia lindo e mais lindo ainda, porque é um dia onde nós temos a oportunidade de prestar um culto de adoração ao nosso Deus e, de modo especial, um culto de gratidão. Já iniciamos ontem, essas comemorações, agradecendo a Deus pelos 50 anos de igreja organizada, e continuamos hoje esse culto de gratidão, agradecendo pelos 50 anos da existência da SAF da nossa igreja. 57, 50 de igreja organizada e 57 da nossa SAF. Que Deus continue abençoando ricamente a nossa igreja, juntamente também com a nossa SAF. Vamos agora ao som do instrumento e nos colocarmos em pé para entoarmos o cântico de número 28, o cântico Coroação. Ao som dos instrumentos, ficaremos em pé.
Convido aos amados para abrirem as vossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 65. Salmos, capítulo 65. É um salmo de ações de graça pelas bênçãos das searas. Faremos essa leitura de forma responsiva. Leremos o Salmo 65 inteiro. Eu começarei lendo os versículos ímpares e convido a amada igreja a responder lendo os versículos pares. A ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a ti se pagará o voto. Por causa das suas iniquidades. Se prevalecem as nossas transgressões, tu não-las perdoas. Com tremendos feitos, nos responde em tua justiça, ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos os confins da terra e dos mares longínquos. Que aplacas o rugir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Tu visitas a terra e a regas, tu a enriqueces copiosamente. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso a dispões. Coroas o ano da tua bondade, as tuas pegadas destilam fartura. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas, exultam de alegria e cantam. Amém. Esse é o nosso Deus, um Deus todo-poderoso, um Deus de poder, um Deus de majestade, um Deus de bondade excelsa. Louvado seja Deus. Amém. Vamos baixar nossas frontes e dirigir nossos pensamentos a Deus em oração. Oremos. Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Louvado sejas, ó Pai, o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado. Senhor, nos colocamos diante de Ti para Te prestar culto. Que possamos Te adorar da maneira que Tu queres. Que possamos Te adorar em espírito e em verdade. E que o nosso louvor, a nossa adoração, possa chegar até o Teu trono de graça com um aroma suave e agradável ao Senhor. Nós Te adoramos na beleza da Tua santidade. Prepare, ó Pai, os nossos corações, para que possamos, Senhor Deus, Te prestar um culto agradável a Ti, que possamos, Senhor Deus, através do Espírito Santo, fazermos de acordo com a Tua santa e bendita vontade. Que possamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Isso nós Te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Como é um culto também de gratidão pelo aniversário da SAF, não poderíamos de ter a participação da SAF nesse culto. E teremos agora a participação da SAF através de um dueto. Convidamos as irmãs Adeuda e Graziela, que entoarão um dueto.
Irmãos, esse cântico que nós vamos entoar ao nosso Deus é um cântico conhecido. Quem souber pode louvar conosco. E ele chama Eu Me Alegrarei em Ti, que nesses dias a nossa esperança está no nosso Deus, né? Como sempre. Então, que nós possamos nos alegrar no Senhor. Amém? A Ti bendirei para sempre. Em Ti confiarei, Senhor. Eu não terei o que ter medo. Meus pés só na rocha firmarei. Não me abalarei, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio e libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro Não há outro quem eu ame. Tu és tudo que eu desejo. Eu me alegro em Ti, e do Senhor direi: Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro. Tu és meu Deus, protetor, meu refúgio, libertador, meu abrigo, torre forte, todo tempo meu socorro vem de Ti. A Ti bendirei para sempre. Teremos um jogral com a diretoria da SAF e as mulheres continuarão no mesmo lugar, que logo em seguida terá uma outra apresentação de louvor ao nosso Deus. As que vão cantar permanecem aqui, vão cantar depois. Só o jogral que vai dar um passo à frente. Um momento especial de renovação para a nossa SAF. Porque Deus, na sua infinita sabedoria, deu à natureza a capacidade de desabrochar a cada nova estação, e a nós, capacidade de recomeçar a cada ano. Orando umas pelas outras. Que a SAF tenha mais um ano cheio de amor, de alegrias e muitas bênçãos. Afinal, fazer aniversário é ter a chance de fazer novos amigos, ajudar mais pessoas, aprender e ensinar novas lições, vivenciar outras dores e suportar velhos problemas. É ter a certeza que Deus estará sempre conosco.
sorrir novos motivos e chorar outros, porque amar o próximo é dar mais amparo, orar mais, louvar mais e agradecer mais vezes a Deus. Fazer aniversário também é amadurecer um pouco mais e olhar a vida como uma dádiva de Deus. É ser uma sociedade forte. É ser rima, é ser verso, é ver Deus no universo. Parabéns, SAF, por mais um ano de vida e que o Senhor esteja conosco. Amém. Louvemos ao Senhor com a nossa SAF.
Certamente, sem essa consciência, não estaríamos aqui. É muita resistência louvar a Deus em meio à dor de tantos, em meio ao sofrimento de tantas pessoas. Nós estamos reunidos, de coração contritos, sentindo a dor do outro, mas agradecendo ao Deus que nos faz sobrevoar nas tempestades. Graças ao bom Deus, cá estamos para honrar e glorificar o seu santo nome, com essa sociedade auxiliadora feminina, que foi e é a base, a raiz de muitas das ações da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos ao momento de contrição, conduzirá este ato o presbítero Heraldo Queiroz. Momento muito importante no culto que prestamos a Deus, esse momento da contrição. E o texto que vamos ler, juntamente com os irmãos, está em 1 Samuel, capítulo 1, dos versos 9 ao 18. Vamos fazer a leitura de forma responsiva. A oração e o voto de Ana. Lerei os versículos ímpares e convido a igreja aos versículos pares. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, e fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhes deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Porquanto Ana só no coração falava, seus lábios se moviam, porém não se lhe ouvia voz nenhuma. Por isso Eli a teve por embriagada. Até quando estarás tu embriagada? Apaga de ti esse vinho. Porém Ana respondeu: Não, Senhor meu, eu sou mulher atribulada de espírito. Não bebi nem vinho, nem bebida forte, porém venho derramando a minha alma perante o Senhor. Não tenhas coisa da tua serva por filha de Belial, porque pelo excesso da minha ansiedade e da minha aflição é que tenho falado até agora. Então lhe respondeu Eli: Vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. E disse ela: Ache a tua serva e descer diante de ti. Assim acontece, pois, seu caminho, e comeu, e o seu semblante já não era triste. Amém. Amém. A contrição ocorre quando nós, dentro de nossa alma, nos encontramos atribulados. É só aí que a contrição acontece.
Porque é o momento em que nós, como seres humanos, todos nós, o nosso espírito necessita que esse Deus, que é espírito, com o seu espírito, nos alivie, nos console, nos tire toda a amargura que temos em nossa alma. Um coração contrito, sim, Deus ouve. Sim, Deus acalma. Sim, Deus tira as tribulações. Esse é o coração contrito. Todos conhecem a história de Ana. Ana era amada pelo seu esposo Eucana. Muito amada. Pois o seu marido lhe dava a porção dobrada em relação a outra esposa. No entanto, Ana se encontrava atribulada por não poder dar um filho a Eucana. Toda mulher, e hoje, com o brilhantismo dessa comemoração da SAF, todas vocês mulheres sabem o que é a importância de um filho. E quando esse filho demora, a amargura, a ansiedade, o mesmo que aconteceu com Ana, toma conta da sua alma, do seu espírito. E só Deus pode consolar, só Deus pode resolver. O que devemos ter, no caso, aqui, é confiar em Deus, acima de tudo, porque Deus é um Deus dos impossíveis. Não há nada que Deus não possa fazer. Nós somos limitados, Deus não. Os homens são limitados, os médicos são limitados. Deus não. E, nesse caso aqui, observamos duas coisas interessantes. Antes de nós abrirmos a nossa boca, pronunciarmos uma palavra qualquer, Deus já sabe aquilo que nós vamos pedir. Então, não há necessidade, na oração, de ser apenas audível. Aliás, nós encontramos textos em que servos do Senhor oravam secretamente, no silêncio, a Deus. O que estava acontecendo com Ana naquele momento era isso, orando secretamente ao seu Deus. E o sacerdote Eli estranhou aquilo e a julgou, julgamento precipitado. Que julgamento foi esse? Porque Ana não orava audivelmente, ele achava que ela estava embriagada. Mas quando o próprio Deus, ensinando a Eli, pela resposta de Ana, ele disse: lhe conceda ao Senhor aquilo que tu pedes. E ali, naquele momento, Ana se aliviou, confiou em Deus. E o seu espírito, naquele momento, se tornou leve. A sua amargura foi embora. A sua ansiedade foi embora. Porque ela confiou no Senhor. Então, duas coisas importantes. Não importa a maneira que estejamos do nosso corpo a orar ao Senhor. O Senhor ouve o nosso coração. Ele ouviu o coração de Ana. E ela, de certa forma, com toda alegria, satisfação, dedicou o seu filho ao Senhor. Dedicou o seu filho ao Senhor. Então, a alegria só vem de Deus. O nosso espírito, a nossa alma só se alegra em Deus. Porque Deus, Ele faz coisas que nós não podemos fazer. E quando nós confiamos nele, seja da forma que for, não no momento que queremos, mas Deus sempre tem nos surpreendido.
sempre tem nos surpreendido com as bênçãos maravilhosas que Ele as dá quando Ele quer, no momento que Ele quiser. E Deus dá do melhor para nós. Que Ele seja adorado, que Ele seja magnificado, honrado por todos nós. E que por 31 de janeiro de 2021, 50 anos de organização da igreja, cada um de nós possa buscar a Deus com alegria e agradecer do fundo do coração, porque só através do nosso coração contrito é que Deus atende às nossas orações. Nós vamos, nesse momento de contrição, cantarmos o hino de número 32. Não sei se haverá projeção do hino. Se não houver, os irmãos acompanhem o seu inário. Hino do número 32, do inário Novo Cântico. Haverá projeção. Ao som de instrumento, convidamos a igreja para colocar em pé. Deus me
convido com muita alegria a nossa irmã Marilene para que faça essa oração de contrição. Estou muito feliz em vê-la aqui, irmã. Não vou perder essa oportunidade. A seguir, nós passamos a palavra ao pastor. Santo e eterno Deus e Pai, graças te damos, Senhor, nesse momento tão feliz, de eu poder estar aqui na tua casa, Senhor. Te agradeço, Pai Santo, pelas bênçãos incontáveis que tenho recebido de ti, Senhor. Agora, neste momento, Senhor, eu estou muito feliz por causa da nossa SAF, que hoje está completando 56 anos. Que bênção, Senhor. Continue nos abençoando para que nós possamos, unidas, continuar o trabalho que a ti pertence, Senhor. Bondoso Deus e Pai, obrigado por esta data maravilhosa, Senhor. Abençoa também a nossa igreja, que hoje vai completar, amanhã, né? Vai completar 50 anos também de existência. Essa igreja que nos acolheu com muito carinho. E por isso nós só temos que agradecer, Senhor, a tua presença. Ó meu Pai, o Senhor seja louvado neste momento. Aceita a nossa adoração, Senhor, que é de puro coração, Pai Santo. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, aumente a nossa fé. Muitas vezes nós nem percebemos, mas estamos pecando, Senhor. Mas o Senhor, com a tua bondade infinita, sempre está nos perdoando. Tenha conosco, Senhor, nesse grande dia. Eu te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Os irmãos para sentar, a palavra ao nosso pastor Reverendo Lindbergh. Bastante emocionante ver a igreja reunida, agradecendo a Deus essa história toda de serviço, recordar que a igreja começou em situações tão duras, tão difíceis, e hoje nós vemos o resultado deste trabalho e deste labor. Vou pedir que leiam em Filipenses, capítulo 4. Quero fazer esta saudação à mulher da nossa igreja. Você faz a história da IPVE. Certamente, no dia 31 de janeiro, como é hábito das igrejas presbiterianas organizarem suas sociedades, estariam provavelmente num culto noturno, tomando posse a primeira diretoria da SAF desta igreja. Vejam, comecinho do capítulo 4, apenas 3 versos. O verso 2, o 3 e o 4. O apóstolo Paulo diz àquela igreja: rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. São lições tão preciosas que eu guardei no coração para saudar as mulheres desta igreja aos 57 anos da nossa SAF. Inicio chamando a atenção para o que Paulo diz. São 2 mulheres. O primeiro argumento para uma SAF chegar a 57 anos está aqui escondido. Pensar concordemente. Dividir ideias não é um bom caminho. Não se chega muito longe quando começamos a ter mais discórdias do que concórdias. Pensem concordemente.
que a nossa SAF dê prosseguimento ao que foi a origem do reino de Deus, a origem da nossa igreja, uma igreja que prima pelo ambiente democrático, uma igreja que prima para ouvir o outro, que não decide sozinho, por isso tem uma diretoria, onde todos devem ser ouvidos. Diretoria que é eleita por todos, que toda a SAF tem responsabilidade de eleger. Portanto, tenham o mesmo pensamento. Senão, diretoria nenhuma se ergue, igreja nenhuma, conselho algum, se não tiver esse conselho que é dado inicialmente por Paulo a estas mulheres. Pensem concordemente. Não está falando a qualquer mulher. Olha quem ele vai dizer que é agora. No verso 3. Ele dirige-se aos companheiros, Clemente, Timóteo, e ele diz: a ti, fiel companheiro. Aqui, no caso, era Timóteo, considerando que é só um. A ti, fiel companheiro de jugo, também eu peço que as auxilie. Perceberam que coisa importante? A mulher foi feita para auxiliar o homem, não foi? Aqui Paulo diz: auxilie essas mulheres, Timóteo. Porque essas mulheres são valorosas, Timóteo. Essas mulheres trabalham, se esforçaram, se empenharam, são cooperadoras. Que lição extraordinária. Que essas mulheres da SAF e da IPV, da Igreja Presbiteriana de Vila Otália, sejam honradas pelo que faz, pelo compromisso há 57 anos, zelando pelo seu trabalho no reino de Deus. Que caminhe para os 60, tem 3 anos. Lembre-se que os 50 anos, estamos há 1 ano e meio trabalhando. Não esperávamos essa situação. Mas era uma programação que começou no Cabo Sul, estão recordando? Com toda uma festa da igreja no Cabo Sul, mais de 1 ano antes, celebrando o quê? Os 50 anos. Tão grande é o último verso que ele diz aqui. Alegrai-vos sempre, que alegria poder esperar 1 ano e meio, ou quase isso, pela data dos 50 anos da vida da igreja. Que alegria é, a partir de agora, esperar 60 anos de vida da nossa SAF. Por quê? Porque são mulheres valorosas. Não é ajuntamento de mulheres, para chazinho e cafezinho, como alguns pensam que é. SAF são cooperadoras do Evangelho, mulheres valorosas, que suplantam crises e críticas, às vezes do lar à rua, para ser o quê? Uma mulher do Senhor, uma serva do Senhor. Eu vou conduzir a SAF para o lugar que ela sempre teve, auxiliadora, e que os homens as auxiliem. Siga o conselho de Paulo. Se trata de SAF, auxiliemos essas mulheres. Como é que eu auxilio? Auxilie ajudando ela a não faltar seus compromissos, assumindo tarefas em casa para ela vir, trazendo, levando, partilhando. É assim que se auxilia estas mulheres da nossa igreja. Não deixando-lhes faltar condições para exercer o grande papel que elas têm na Igreja Presbiteriana do Brasil e certamente em outras igrejas também. Termino dizendo que é grande a minha alegria, porque quando eu olho para trás da minha história, de 41 anos já de IPB, quantas mulheres me sustentaram? Quantas mulheres me traziam de tudo? Era sustentar mesmo, porque eu não tinha família para me sustentar, como alguns colegas, graças a Deus, tinham. Mas quem sai sozinho para um seminário não tem família para sustentar. E como vai se sustentar no seminário? Estudando dia e noite para ser pastor. Era lá que estavam as mulheres. Recordo muito bem do que eu via naquele seminário. Sábados que elas montavam a mesa na frente da capela e chamava um por um, nominalmente, entregava uma sacola de presentes. Presentes, nada de luxo, da nossa necessidade, da nossa higiene pessoal, dos nossos estudos. Aquilo me encantava, eu nunca tinha visto aquilo em 20 anos da minha existência. Mulheres, mulheres. Deus abençoe
as mulheres da nossa igreja que têm sustentado esse trabalho. Não vou citar nomes porque eu não vou aguentar a emoção de olhar para trás e ver que estou aqui por essas mulheres também. E como as igrejas auxiliaram essas mulheres. Como eu via e vejo, igrejas que não abrem mão da sua SAF para que ela permaneça sendo o que elas são, auxiliadoras que também são auxiliadas. Deus abençoe a vida das nossas mulheres. Amém. Devem ter observado que nessa celebração nós dividimos os 3 cultos, são 6 presbíteros no conselho, eu fui pegando por idade. Eles não querem que eu revele, mas é só olhar como foi a liturgia. Então, ontem foram os 2 mais novos, hoje mais 2 e à noite mais 2. À noite, reservamos o lugar do vice-presidente do conselho, que é de honra para um ato como este. Então, a cada culto, 2 presbíteros dirigindo. E nós tínhamos em comum um acordo que não foi revelado. Depois alguém me falou isso também. Digo, eu não vou pregar 2 vezes. O Petrônio está na pressão da ordenação. Eu não sabia que ia ter ainda a mudança no presbitério. E aí, nós convidamos um presbítero dos mais zelosos pelas sociedades internas. Eu nem conhecia a Vila Eutália, o nome do presbítero Adolfo chamava-se o PH, porque era um homem zeloso pelas sociedades internas. Como ele brigava, agora está mais descansado, né? Mas na diretoria do presbitério, né, pelas federações, pelos homens, dizia cara a cara desses homens: cadê vocês, homens, que não vão para a federação? Eu achava aquilo demais. Eu digo, vai ser esse o homem que vai ser o auxiliador das mulheres para trazer a mensagem esta noite. Com muita alegria e contando com a sua saúde, graças a Deus pela saúde dos que aqui estão, de poder tê-lo para trazer esta manhã a mensagem do Senhor. O senhor vai ler o texto, eu vou pedir para que venham higienizar, o senhor vai ler o texto, haverá um dueto e o senhor fará a pregação e depois eu volto para o encerramento. Falar? Tem que pôr o tamanho certo aqui. Realmente, quando o pastor nos convidou para ser o mensageiro desta manhã, no mesmo instante, meus irmãos, em que o pastor nos fez esse convite, nós ficamos com muita alegria. E em nossa mente, o Senhor nos colocou um texto que fala sobre a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma honra muito grande para nós estar junto nesta manhã com esta comemoração das nossas irmãs, que também, como disse o pastor, nós temos acompanhado durante todo o tempo da nossa convivência na igreja, desde a nossa juventude, e sempre com o olhar de admiração pela qualidade das mulheres que Deus tem levantado para trabalhar no seio da igreja. Realmente é maravilhoso. Toda a igreja presbiteriana do Brasil sente essa alegria. As irmãs têm sido uma força motriz da igreja presbiteriana como auxiliadoras. Tem ajudado muito, e isso é muito bom para a igreja e de uma maneira especial para a nossa igreja aqui em Vila Eutália. Nós temos aqui poucos irmãos que podem relatar, ainda hoje, que estão vivos, a vida desta igreja.
e nós tivemos a felicidade de conhecer a maioria deles, trabalhar juntos com os pastores que foram citados aqui para a nossa igreja, que trabalharam aqui em nossa igreja. Então, quando nós fomos iluminados por Deus para falar sobre a igreja, nós pensamos no livro de Atos dos Apóstolos, que é a história da igreja. É a história da igreja. No livro de Atos se inicia a vida da igreja que Deus providenciou para toda a humanidade. Por isso nós colocamos para a nossa mensagem esta palavra da igreja ser uma bênção. É uma bênção para toda a humanidade. Por que é uma bênção a igreja? Não é só a instituição física dela. Mas, meus irmãos, pensemos hoje, no século que nós vivemos, com toda a modernidade que existe, com todas as coisas que nós temos presenciado, com todos os movimentos que têm se levantado, se a igreja não é uma bênção para a humanidade. É na igreja que Deus deixou estabelecida que se forma grandes personagens da humanidade, homens e mulheres, jovens, crianças, adolescentes, que têm princípios, qualidades, que ajudam na sociedade. A igreja que nós vamos ler o texto, era uma igreja que tinha passado por diversos momentos, como nós podemos dizer pela nossa igreja local. Muitos momentos na vida desta igreja. A igreja que Lucas descreve nesse texto de Atos 9:31, é uma igreja que estava inserida numa sociedade que também estava começando a caminhar com outras proporções daquelas do início, porque já havia muita gente, já havia muitas pessoas, já havia muitas ideias correntes naquele momento. Mas a igreja precisava caminhar. Jesus havia assunto aos céus. Os apóstolos estavam atônitos, porque tudo aqueles que eles tinham aprendido aos pés de Jesus, parece que terminou. Parece que terminou. Para o nosso grande mestre, o nosso Senhor, aquele que estava conosco, aquele que nos trazia uma palavra de conforto, de ânimo, aquele que caminhava junto com a gente, chorava com a gente, dava-nos o alimento. Ele foi embora. Mas Deus é tão grande, tão maravilhoso e conhece a fragilidade do ser humano desde o jardim do Éden, quando o homem desobedece à ordem de Deus e faz aquilo que Deus disse: não faça isso. Deus olha para esses homens, Deus olha com amor, Deus olha com carinho. Por isso Deus já havia escolhido 12 homens que iriam caminhar, trazendo para a humanidade todas as forças do conhecimento de Deus para a vida da humanidade. E é justamente nesse momento que nós aprendemos, conforme registro de Atos, no capítulo 2, a partir do versículo 42, 43, 47, mas só o 42 e o 43 de Atos 2, que diz estas palavras: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Quer dizer,
Por que essa igreja vivia esse momento que é descrito no capítulo 9, versículo 31? A igreja, na verdade, tinha paz por toda a Judéia, Galiléia e Samaria, edificando-se e caminhando no temor do Senhor, e no conforto do Espírito Santo, crescia em número. Depois de toda essa trajetória da vinda de Jesus a este mundo, quando aqueles homens foram chamados por Ele, e formaram o grupo da igreja que iria permanecer, e Ele sobe assunto aos céus, os homens se vêem desprovidos daquela força motriz que caminhava junto. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, como havia já uma promessa, enviou o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, o Deus Todo-Poderoso, para caminhar junto com a sua igreja, ensinando, orientando. Comunhão com esse Espírito significa manter uma intimidade com Deus. E, meus irmãos, a nossa igreja, no ano passado, tinha um tema, né? O pastor colocou o tema para a nossa igreja, e nós marcamos aqui, porque a cabeça não dá para lembrar de tudo, né? 2020, o tema da nossa igreja: igreja, lugar de ensino. Igreja, lugar de ensino, como uma escola, que a gente vai para aprender o ABC, a gente vem à igreja para aprender, para poder ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, para fortalecer a nossa fé, a nossa comunhão, a nossa disposição. Na luta diária, nós encontramos esses ensinos aqui na casa de Deus. Juntos, nós nos comungamos, e isso fortalece a nossa vida. Este ano, o tema da nossa igreja é esperança, vivenciar o amor. Mensagem da igreja: quem pode trazer uma mensagem de amor se não for a igreja? Não existe. Amor desprovido, amor simples, amor singelo, amor do coração, amor que se doa. É só a igreja que não visa nenhum interesse, a não ser o bem-estar da sua comunidade, como a própria palavra de Deus nos ensina. Primeiro, esses domésticos na fé, vamos estar juntos, vamos caminhar juntos, vamos viver juntos. Se podemos fazer alguma coisa pelo nosso irmão, vamos fazer. E vamos sair fora para fazer também por aqueles que têm necessidades. É o papel da igreja. Então, essa igreja crescia porque ela vivia uma vida de paz. A igreja precisa viver em paz. A igreja precisa viver em paz. Não pode haver, como o pastor acabou de ler, para a vida daquela igreja, naquelas irmãs. Pensam juntos, pensam iguais, olhem pelo mesmo prisma. Olhem a mesma força que faz de vocês um motor forte para que a sociedade possa realmente ver o valor da igreja. Há problemas, há dificuldades, há coisas ruins. Nós acreditamos que nesta igreja, que Lucas está colocando nesse livro como uma igreja que crescia, tinha muitos problemas, muitas dificuldades, muita gente ruim. Muita gente que vinha na igreja só para atrapalhar, só para fazer coisas que não devia fazer. Mas, meus irmãos, é a igreja. E Deus ama a todos. Deus ama a todos. Nós precisamos vir na igreja que é para consertar a nossa vida. Nós não consertamos a nossa vida se não for na igreja. Nós falamos, meus irmãos, isso
pelas experiências da nossa própria vida, da nossa vivência, do nosso tempo de vida, de conhecer centenas de pessoas da igreja, de todas as classes. É na igreja que nós consertamos a nossa vida, porque aqui na igreja o nosso coração se abre, a nossa mente é aberta, a nossa visão é clara. E nós temos recebido já de um tempo a esta parte, e nós temos observado isso, as mensagens para esta igreja, mensagens de alerta, mensagens que passam para os irmãos uma vida sadia, para manter-se feliz. E quando nós abraçamos essa paz que a igreja transmite para nós, nós levamos ela no nosso dia a dia. Por mais difícil que seja nós encararmos os problemas e as dificuldades que surgirão, pois nós estamos no mundo, e esse mundo está posto no maligno. Deus governa, mantém, dirige, está na direção, mas Ele deu para nós inteligência, sabedoria, razão, para nós podermos separar as coisas boas das coisas ruins. O apóstolo Paulo diz assim para nós: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Senhor, me ajuda a ver aquilo que convém para a minha vida, para que eu possa viver feliz, tranquilo, transmitir essa felicidade, essa tranquilidade àqueles que me cercam, àqueles que estão ao meu redor, àqueles que convivem comigo, àqueles que olham para a minha vida, para que eles possam também sentir o desejo de conhecer essa verdade. Então a igreja tinha paz. Nós louvamos a Deus, e temos dito isso no conselho da nossa igreja com o pastor, que a nossa igreja sempre teve um conselho na igreja muito bom, de homens crentes, de homens que nunca brigou no conselho. Temos algumas diferenças de ideias, mas é porque nós amamos a igreja, e muitas vezes nós questionamos algumas coisas pelo amor à igreja, e às vezes estamos até errados, e depois nós somos corrigidos. Mas nós nos submetemos a essa autoridade divina. Então é o conselho da igreja que traz essa paz para a igreja. É a junta diaconal da igreja que traz a paz para a igreja. É o PH que traz a paz para a igreja. É a SAF que traz a paz para a igreja, é a UMP que traz a paz para a igreja, a UPA, a UCP. Isso que Deus formou não foi invenção humana. Deus colocou no coração de homens bons as coisas boas para que eles pudessem introduzir no reino dele. Nós somos o reino de Deus aqui na terra. Nós somos escolhidos por Deus. Deus nos ama como a menina dos olhos. Nós estamos inscritos no livro da vida. Meus irmãos, é uma bênção tão grande a gente poder caminhar nessa trilha que Deus deixou traçada para nós. Quando olhamos para o mundo, como vemos as pessoas sofrendo porque não creem em Deus, porque não querem ter Deus como Senhor da sua vida, porque não aceitam a Cristo como seu Salvador, e caminham para o inferno. É isso que a Bíblia fala, a passos largos, porque não aceitam a mensagem do Evangelho, a mensagem de boas novas, a mensagem do amor de Deus. E essa é a mensagem que essa igreja trazia, porque ela diz que eles viviam em paz,
E eles eram edificados no caminho daqueles homens que Deus escolheu. Os apóstolos. Já imaginaram, meus irmãos, se aqueles homens não fossem homens de Deus? Quanta destruição eles iriam trazer para a igreja, inventando moda, inventando coisas que não estavam no ensinamento de Cristo, inventando métodos que Deus não deixou para serem usados. Não, eles estavam no propósito que Deus chamou para que eles pudessem realmente viver uma vida de testemunho. Para isso Deus escolheu esses homens. Para isso Deus tem escolhido os pastores. Homens de Deus. Homens que se desprendem. Homens que vivem uma vida que muitas vezes nós falamos, como ele consegue fazer tudo isto? É por Deus. E por isso nós precisamos, como diz a própria palavra de Deus, amar os nossos pastores, com seus defeitos, com as suas coisas que às vezes não nos agradam, porque, meus irmãos, nós olhamos as pessoas por nós. Nós qualificamos as pessoas por nós. É um mal do pecado que existe no coração do ser humano. O pastor, nesses dias, tem falado sobre os bons olhos, sobre o ver, num olhar diferente, num olhar de amor, num olhar de poder sentir a dor daquele que está ao nosso lado, daquele que está sofrendo, daquele que está enfraquecido na sua fé, daquele que caiu em alguma situação ardilosamente armada por Satanás. Quantas pessoas que revelaram um grande amor por esse homem que está falando por vocês, no momento mais difícil da caminhada, não por necessidade de comer, de beber, de divertir, de nada, não, de sentir a ausência de Deus, pelas mazelas, de não caminhar conforme os princípios que Deus houvera colocado no seu coração. Não somos nós que vamos a Deus, Deus veio até nós, nos chamou, colocou a sua palavra no nosso coração, e nós levantamos a nossa mão, e Cristo é o nosso Senhor, e depois nos esquecemos. Ah, meus irmãos, a igreja crescia, a igreja tinha paz, a igreja vivia dentro dos princípios estabelecidos na própria palavra de Deus. Não era um ajuntamento de pessoas alienadas, não. Pessoas com princípios, com força, com vigor, com vontade. E assim nós vemos a igreja de Vila Eutália. Desde que muito jovem nós conhecemos os irmãos desta igreja, que era desse tamanho, com pouquíssimas pessoas, com condições tão difíceis, mas subnegados de Deus, amantes desta igreja, a se tornar hoje um alvo do olhar das pessoas, até mesmo deste bairro, de ver a disposição daquele grupo tão pequeno fazer uma majestosa obra nesse lugar. A igreja crescia porque ela era estabelecida sobre os conhecimentos da verdade da palavra de Deus, os conhecimentos de que há um só Deus, e que há um só mediador, e de que há um Espírito Santo de Deus que está dentro de cada um de nós. Nós somos o templo do Espírito Santo. Isto deve nos encher, meus irmãos, de alegria, de prazer e de responsabilidade. E essa igreja crescia,
se colocava diante da sociedade para que a sociedade pudesse ver realmente o grande amor de Deus. E, finalmente, nós podemos dizer que nós chegamos aos 50 anos de organização desta igreja. Mas ela não para aqui, não, meus irmãos. Nesses 50 anos não quer dizer que a igreja agora terminou. A igreja continua. A igreja tem um grupo de pessoas que vem vindo, como aquela corrida de pessoas que vêm, né, um atrás do outro, pegando o bastão. É um nome lá daquela corrida que eu não sei. Revezamento, né? Então, hoje nós temos os mais experientes, né? Aí, que já lutaram, que já dispuseram a sua saúde, a sua juventude, o seu amor, e que agora precisam descansar também, como os apóstolos. Mas Deus levantou muitos jovens, muitos homens, muitas mulheres, muitos jovens, muitos adolescentes, e vocês vão segurar nesse bastão que está sendo passado, e com muito mais facilidade, meus irmãos, do que nós, na nossa época, que era muito mais difícil. Está aí o nosso irmão Paulo, que nos ajuda a relembrar esses momentos. A nossa irmã Clementina, que esteve aqui conosco durante todos esses anos, a nossa esposa e outros irmãos. Então, para a nossa igreja, que completou 50 e que caminha para os 100, que cada um, meus irmãos, cada um dos irmãos, daqueles que estão aqui, daqueles que não puderam vir, daqueles que estão nos seus lares ouvindo estas palavras de incentivo, de amor, de carinho, que pensem, como é bom nós podermos trabalhar na igreja de Deus. Essa igreja não é de ninguém, nenhum humano é dono desta igreja. O dono desta igreja é Jesus, Ele é o cabeça da igreja. Os homens que Ele escolheu é para administrar com amor, com carinho e com dedicação. E Deus nos abençoe, nos ajude, nos dê força, sabedoria, prudência, inteligência, abençoe os pastores, abençoe os missionários, abençoe aqueles que estão se preparando para o ministério. Não é fácil, meus irmãos, mas Deus está conosco. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém, nenhuma força. Podem qualquer hoste maligna tentar tirar da nossa mente esta palavra: Deus é o nosso pastor e nada nos faltará. Nós precisamos ser fiéis a Deus. Esse é o problema. Nós queremos que Deus seja fiel, nós queremos que Deus nos abençoe, nós queremos que Deus faça tudo aquilo que está registrado na sua palavra, as suas promessas, mas nós não queremos fazer a nossa parte. Santificar a nossa vida para Deus. Viver uma vida santa, uma vida que alegra o coração de Deus. E Ele vai conceder para nós, meus irmãos, desde o mais jovem ao mais experiente, aquilo que deseja o seu coração. Essa é a verdade da palavra de Deus. Essa é a verdade. Que Deus abençoe a nossa igreja, o pastor está conosco todos estes anos, vivendo toda essa alegria da igreja, e que nós possamos ter sempre em nossa mente isto: a igreja cresce porque nós vivemos uma vida que agrada a Deus, e Deus vai mandando as pessoas para a igreja, Deus vai mandando, Deus vai trazendo as pessoas, para eles verem a maravilha, que é viver sob os cuidados de Deus, o único Deus, que deve ser adorado, que deve ser louvado, que deve ser obedecido, que deve ser o Senhor da nossa vida. Um só Deus. Eu sou o Senhor teu Deus,
que te tirei da escravidão do pecado. Tirei você da escravidão do pecado. Oh, como? Sim, você era um escravo do pecado. E pensava que era feliz e que era alegre, e que vivia uma vida contente. Não, você estava cada vez mais caminhando para a perdição eterna. E é isso que a Bíblia fala. Não sou eu que estou falando, não. É a Bíblia que fala, não sou eu, não. Se nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, nós temos que olhar também para essas advertências. São advertências de Deus. Que Deus nos abençoe. Obrigado. Amor, autor da vida. E é bem isso que nós escutamos agora, essa mensagem para refletirmos, né? Amém? Amém. Fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras vinham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho para Jesus, pro amor de Deus na cruz.
Esperança em Deus, esperança em Deus, tenho tudo em Deus. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Amém, Jesus. Ficou emocionado, Fernando? Sogra é sogra, né, Fernando? Amados, vamos convidar a presidente da nossa SAF, que conduzirá este momento SAF, entre outras atividades, as homenagens. Estamos cumprindo ao que está dito em Romanos 7, versículo 13, na sua parte final. A quem honra, honra. Este é o princípio do cristianismo. E nós vamos, um dos princípios. Passamos a palavra à nossa irmã Áurea. Queridas da SAF, eu vou fazer uma leitura agora e eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque nós queremos que este ano nós possamos auxiliar mais ainda, porque nós somos SAFs, né? E que quer dizer SAF? É auxiliadoras. Então, nós vamos fazer esta leitura. A mulher cristã a serviço de Deus. A mulher cristã ora. Oração é uma conversa com Deus que nos ouve e nos responde, como e quando lhe prover, porque Ele é soberano. Quanto mais o conhecemos, maior será a nossa necessidade e desejo de orar, pois por meio de oração teremos comunhão com Ele. A mulher cristã dedica-se a orar. Ela faz isso contando com o auxílio de Cristo, que intercede por nós. A mulher cristã busca a santificação. A santificação é um caminho contínuo com Deus, pois o Senhor Jesus nos convida. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Que coisa linda, né? Esse processo envolve a modificação do nosso coração, de nossas vontades, emoções e atitudes pecaminosas. Isso implica a grande responsabilidade de servir a Deus em todos os momentos. A mulher cristã reflete sobre o valor de meditar na palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser entendida por todos nós como impreensível de crescimento espiritual, de mudanças para nossa vida, de refrigério para nossa alma, pois ela nos vivifica
e nos faz crescer espiritualmente. Devemos ter fé de pensar no que é negativo no fracasso. Não podemos nos desanimar diante das dificuldades da vida, pois o Senhor está nos conduzindo e sustentando para termos uma vida proveitosa no seu serviço, de assim frutificarmos no trabalho dele. Que Deus, nosso Pai e Senhor, nos conduza em todos os momentos, dando-nos sabedoria, nos fazendo viver de acordo com a sua vontade. É viver assim, em oração. Que Deus nos abençoe. Queridas SAF, que Deus abençoe vocês. Agora, pastor, nós queremos homenagear uma das SAFs, que é uma das mais idosas e muito merece. Todas merecem, mas só vamos homenagear uma, mas todas podem se deixar por uma, que vocês também estão homenageadas. Quem será? Quem será, pastor? O senhor não sabe? Não é ideia, não? É a nossa querida Clementina. Tinha que ter meu nome. Vai lá, Graziela, buscar a dona Clementina. Vamos fotografar esse momento ímpar. Que lindo, né? Muito lindo, né, pastor? Uma das pioneiras da nossa igreja. Isso. Primeira Que Deus abençoe. Primeira professora da classe Esperança. Gra, fica ao lado. Sim. Muito bem, Deus abençoe a vida dessas mulheres. Dona Clementina, muito querida. Pronto, dona? Terminou, dona? A senhora que pensa que terminou. A palavra com a Sueli. Pode sentar, dona Aura. Muito obrigado pela sua participação. Que a gente vai dar essa lembrancinha para a senhora, e eu vou deixar um versículo aqui para a senhora também, para que as outras irmãs também possam refletir. É 1 Coríntios 15, 38. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão. Que a senhora seja perseverante e consiga, como vem conseguindo, dar exemplo para todos nós. Somos muito gratos pela sua vida. Pronto, Sueli?
Amados, nós queremos lembrar, começamos com 15 minutos de atraso, considerando o sinal da internet que estamos aguardando, mas é um culto especial, como também foi ontem, como também será à noite. 50 anos, o culto fica um pouco mais comprido, mas estamos concluindo. Nós agradecemos muito a oportunidade de poder louvar a Deus com todos esses cuidados que estamos procurando ter, e eu quero lembrá-los que desde ontem temos falado que nós estamos fazendo o melhor que podemos dentro dessas condições. Então, as homenagens são muito reduzidas, muito resumidas, não há confraternização. Ao término do trabalho, a comissão de festa está hoje de manhã com a lembrança dos 57 anos da SAF, que será entregue, e à noite será a lembrança da igreja. Então, não percam as famílias, tem uma lembrança muito especial para a família da igreja. É um culto especial. Por que não entregou ontem? Por que não entregou hoje? Porque o culto especial é hoje à noite. Se nós fizermos a distribuição para entregar outro amanhã e hoje, nós não teríamos condições do que a gente vai oferecer para fazer dividido como tinha se pensado inicialmente. Então, todos que quiserem pegar a sua lembrancinha, hoje à noite está disponível, foi feito em abundância, para que todos possam, ao término do culto desta noite, pegar a sua lembrancinha também. E ouvir, com certeza, o nosso querido secretário executivo da Igreja Nacional, reverendo Juarez. Para encerrar este ato, eu convido aqui o vice-presidente do Conselho, que é o conselheiro da SAF, para entregar o primeiro mimo, a primeira pessoa de todos que serão homenageados nestes dias, será a presidente da SAF. Quero que ele venha pegar o mimo para entregar à irmã Áurea, que, coincidentemente, é também sua esposa. A senhora pode se posicionar aqui na frente. Conselheiro da SAF. Aqui é um tarjazinha que pode usar tanto na roupa como pode usar no seu móvel, onde diz o seu nome e diz Igreja Presbiteriana de Vila Otália, São Paulo, 50 anos, jubileu de ouro. No caso dela, identifica como presidente da SAF. Que Deus abençoe. A senhora pode, né? O seu marido, a senhora pode abraçar, né? Pois... Eu vou chamar todos para frente, né? E cantar e ler o humor. Isso. Vamos... A foto, seu Paulo, ali. Pode tirar a máscara, dona Aura, é seu marido. Muito bem. Deve ter observado que esse aqui é novo, não é? Presente de 50 anos da nossa igreja. A primeira ceia de fevereiro já será com um novo estojo dourado. Convidamos as mulheres para o último hino, o moto e a bênção apostólica, encerrando o nosso ato de culto. Todas as mulheres que vão cantar o hino Aspiração Feminina e logo depois cantar o moto. Moto da SAF. Parece.
Sejamos verdadeiras, auxiliadoras, irrepreensíveis na conduta, incansáveis na luta, firmes na fé, vitoriosas por Cristo Jesus. Senhor Deus e Pai eterno, graças te rendemos por estas mulheres valorosas que levantaste a vida desta igreja ao longo destes anos. Gratos somos na pessoa da tua serva presidente, que conduz neste ano o exercício da gestão de 57 anos. Muito obrigado, Pai, por todos que vieram antes, todos que seguraram bem a bandeira da SAF, levaram como quem leva a preciosidade do teu mandato divino para zelar com as suas funções, com as suas atividades. Assim seja, os que virão, Pai querido, o tempo do futuro seja ainda melhor, porque faremos visando a espera do teu Filho, o retorno do amado Redentor. Muito obrigado por esses momentos tão preciosos. Encerramos a celebração dos 57 anos, no caminho para os anos que virão. Dentro dessa festa maior, que é agradecer a existência desta igreja, que abriga, que congrega, que orienta, que instrui, que sustenta essas mulheres para o exercício do seu trabalho. Que sejamos nós, auxiliados e auxiliadores, para que possamos ver uma igreja em paz, como foi falado esta manhã aqui. Leva-nos em paz, então, para os nossos lares, debaixo dos teus cuidados, é o que pedimos com a gratidão na pessoa do teu Filho amado, o Redentor Jesus. E o amor de Deus o Pai, a graça do Deus Filho, as consolações sempre eternas do Espírito Santo de Deus, seja nesta manhã, de modo muito especial, na vida das queridas mulheres da nossa SAF, das demais mulheres desta igreja, deste rebanho amado, dos amados deste rebanho, hoje e pelos séculos dos séculos.